Em alguns dias, poucos do ano, a igreja introduz na liturgia da missa o que nós chamamos de sequência. São poucos dias mesmo. Corpus Christi, Pentecostes, Páscoa. Geralmente um canto antigo, colocado antes da aclamação ao Evangelho, portanto, logo em seguida, a segunda leitura. Tem o objetivo de enaltecer ainda mais aquele dia celebrado. É dar mais destaque, mais importância àquela festa que é tão importante para o povo cristão. Como hoje tivemos a sequência de Páscoa introduzida na liturgia. É um hino antigo, remonta aos primórdios do cristianismo. E ele expressa de forma tão perfeita o mistério que hoje nós estamos celebrando. O autor começa a nos falar de um duelo, uma batalha. De um lado da batalha está alguém que é forte, e não há dúvida nenhuma sobre isso. Só que do outro lado, como oponente, está alguém que é ainda mais forte. O autor deste canto também nos revela quem vence esse duelo, essa batalha. Logo em seguida, a vida venceu a morte. Não podemos negar que a morte realmente tem uma força absurda. Só aqueles que já enfrentaram a perca de alguém querido sabem o que eu estou dizendo. Deixa um vazio. É uma sensação de impotência, a gente nunca está pronto para ela. É como se a nossa vida perdesse o rumo, a direção. A gente vive aquele luto que vai nos roubando tantas coisas. Às vezes leva até a fé embora do nosso coração. A morte realmente, portanto, tem uma força absurda, ela é forte mesmo. Ela às vezes nos coloca ao chão, nos derruba. Mas de um outro lado, tem alguém que é mais forte do que ela. A vida, ela triunfa sempre. Portanto, a morte não pode dar jamais a última palavra. Quem dá é a vida. A vida sempre vai triunfar no final. Por mais que às vezes a gente tenha a sensação de que aquela dor não passa, chega um momento que a vida triunfa. E este é o mistério da festa de hoje. O Cristo que venceu a morte. Ele ressuscitou, está vivo. Portanto, a morte já não tem poder sobre a humanidade, sobre ele. Logo em seguida, quando o autor nos apresenta esse duelo, ele também nos coloca a imagem de uma mulher muito importante, chamada Maria Madalena. Como nós escutamos hoje no Evangelho, Maria, que ao testemunhar o sepulcro vazio, sai exultante, com pressa, para contar as coisas que ela havia testemunhado. E o autor pergunta então a esta mulher, responde pois, ó Maria, o que você viu no caminho? Qual é o motivo desta felicidade? Por que que você está tão contente, exultando de alegria? Por que que o seu coração transborda? O autor também nos revela a resposta, colocando-a na boca de Maria Madalena. Eu vi Cristo ressuscitado. O túmulo estava abandonado, e é isto que causa a alegria sem fim àquela mulher, ao se deparar com o sepulcro que agora está vazio, e de alguma forma naquele momento ela ressuscitava também, ela vencia a morte dela também. Depois temos o Evangelho. Que extraordinário esse texto. Aliás, a partir de agora, até o domingo de Pentecostes, esse tempo de Páscoa, 50 dias até Pentecostes, nós teremos o privilégio a cada domingo de meditarmos as aparições do Cristo ressuscitado aos discípulos. Uma mais linda do que a outra, uma mais especial do que a outra.
Hoje ainda é como um deslumbre, ele não aparece. Tanto Maria Madalena como os discípulos se deparam apenas com o túmulo vazio. O Cristo ainda não apareceu, ele vai aparecer, como nós vamos testemunhar a partir de então. Mas esse evangelho, ele nos traz alguns detalhes assim que não podemos passar despercebido por eles. João, quando os escreve, ele tem uma intenção de fazer com que a gente entenda aquilo que ele está dizendo. A primeira frase, o primeiro versículo deste texto, a primeira afirmação, já é para o povo de Deus uma catequese, um ensinamento. Eu gostaria que vocês percebessem, quem vem à missa todo domingo, que já compreendeu a importância da missa dominical, como encontro com Cristo ressuscitado, que a partir de agora, neste tempo de Páscoa, aonde, como eu disse para vocês, a gente vai começar a testemunhar as aparições do Cristo ressuscitado, todas elas se darão em um único dia da semana, e por isso que João, quando escreve o Evangelho, faz questão de nos mencionar isso, no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitado não aparece em nenhum outro dia, ele vai aparecer diversas vezes. Ele aparece aos discípulos de Emaús, ele aparece a Maria Madalena, ele aparece aos discípulos, a uma multidão de gente, mas, minha gente, todas, sem nenhuma exceção, não tem como provar na Bíblia o contrário. Todas as vezes que de agora em diante ele aparecer aos discípulos, será no primeiro dia da semana, num dia de domingo. As aparições do Cristo ressuscitado sempre acontecerão em dia de domingo, e sempre quando houver estas aparições, os evangelistas farão questão de destacar isso. Primeiro dia da semana, passado sábado, no primeiro dia da semana, o Cristo aparece com os discípulos. Não parece ser algo à toa, em vão. Parece ser muito claro que quer nos mostrar algo importante. Domingo passa a ser para o povo cristão o dia da ressurreição, da nova criação, aonde o Cristo faz nova todas as coisas, e está aí o motivo de a gente ver no domingo como o dia do Senhor, o dia que não tem ocaso. Depois dessa primeira informação do Cristo, que agora não está mais no sepulcro, aparece num dia de domingo, é introduzida a figura de Maria Madalena. É outro detalhe muito importante também, porque aquele tempo, numa sociedade extremamente patriarcal, o Senhor ressuscitado vai aparecer primeiro a uma mulher. É uma mulher que vai ser a primeira testemunha da ressurreição. Uma mulher que antes havia sido rejeitada por tantos, pecadora, mas que se encontrou com o Cristo e a partir de então a sua vida foi transformada, mudada completamente. Ela se apaixonou pelo Cristo. E é esta mulher que num cenário hostil de perseguição, nós vamos ver de agora em diante também, os discípulos começarão a se esconder. Eles estavam com medo, porque temiam que aquilo que havia acontecido com o Cristo, acontecesse também a eles. Eles estavam trancados, e é sempre também neste ambiente, trancados e fechados, que o Cristo aparece para encorajá-los, para revigorar a fé daqueles homens frágeis. Então, o cenário é hostil mesmo, é de perseguição, mas esta mulher, enfrentando tudo isso, apaixonada pelo Mestre, sai de madrugada para ir até o sepulcro. Tem uma outra informação aí também. Esse horário. Não bastava falar que era madrugada. O evangelista João faz questão de destacar que ainda estava escuro. Não parece ser redundante? Não existe madrugada clara. Madrugada é escuro mesmo. Mas ele faz questão de destacar isso. Ainda era madrugada e estava escuro. Não é uma hora colocada aí em vão, à toa, mas de propósito.
porque esta escuridão talvez refletisse o coração dos discípulos, dos seguidores do Cristo. A imagem da cruz ainda era muito presente, a dor consumia ainda o coração ao ver o mestre partir, despojado, colocado naquele sepulcro, a pedra que foi colocada ali no sepulcro, todas aquelas lembranças ainda doía demais. Eles estavam tomados de tristeza, de dor, de agonia. Este cenário de escuridão é o coração dos discípulos diante da morte do mestre. E Maria Madalena parte. Podemos agora imaginar como foi difícil aquele caminho, de onde ela estava até o sepulcro. Imagine um caminho marcado de tristeza, de lembrança. Ela estava lá até o fim, como nos diz o Evangelho. Até a cruz ela esteve lá presente. A maioria foi embora, se dispersou, mas ela esteve lá até o fim. Então aquela mulher, tomada de dor, de tristeza, sai desafiando os perigos daquela noite, da madrugada, porque ela queria ir visitar o sepulcro do Mestre Jesus. Deve ter sido uma caminhada de dor, de angústia. Só que quando Maria Madalena chega no sepulcro, ela se depara com a pedra que havia sido removida, e nesse momento, era como se um fiozinho de esperança tivesse sido reacendido. Algo tinha acontecido que fez com que ela fosse tomada de um espanto, de uma alegria, e partisse apressadamente contar aos outros aquilo que havia acontecido. Maria Madalena tem pressa. Pessoas boas têm pressa de espalhar boas notícias. Pessoas boas de coração não guardam para si aquilo que recebem de Deus, desejam ardentemente anunciar. É isso que significa a palavra evangelho, boa nova, boa notícia. Pessoas que se encontram com o Cristo não guardam para si essa graça, pelo contrário, desejam ardentemente espalhá-la, fazer com que outras pessoas também se apaixonem pelo Senhor, se encontrem com o Cristo ressuscitado, tenham a vida mudada, transformada. Então ela parte apressadamente. Com certeza a volta para casa foi diferente da ida. Se ela foi tomada de tristeza, angústia, por ver o Cristo que tinha partido, que tinha dado a vida na cruz, agora não. Ela volta cheia de felicidade, de alegria. Por mais que ela ainda não tinha estado com o Cristo, algo tinha acontecido no coração de Maria naquele momento. Ela tinha voltado alegre e feliz para contar aos discípulos o que ela tinha visto. Depois, tem um outro detalhe que para mim é o ponto alto desse evangelho. Quando eu estudei a teologia, padre tem que fazer a faculdade de teologia, todos nós. Filosofia e teologia. E a gente faz como qualquer faculdade normal, trabalho de conclusão de curso, essas coisas. Meu TCC foi sobre o domingo. O título era O Dia do Sol, porque era assim que o domingo era chamado para os primeiros cristãos. E a base do meu trabalho de conclusão de curso foram essas aparições de Cristo ressuscitado. Então poderia falar por horas sobre este evangelho, mas eu sei que daqui uns 10 minutos vocês já vão ficar impacientes, e também a gente tem um bingo logo mais, então não posso me estender muito. Mas a gente chega agora no ponto alto desse evangelho. Maria Madalena vai contar a Pedro e ao outro discípulo, aquele a quem Jesus mais amava, o que ela tinha visto. João fala dele mesmo usando essa terminologia. Não é a primeira vez que isso vai acontecer. Em alguns momentos do seu evangelho, quando ele está falando dele mesmo, ele se chama do discípulo a quem Jesus mais amava. Parece soar um pouco de prepotência, de vaidade. Ele poderia dizer, olha, Maria Madalena foi contar a mim e a Pedro. Como, por exemplo, aos pés da cruz,
estava lá Maria e eu também estava. Na última ceia, eu estava lá reclinando a minha cabeça no peito de Jesus, mas ele não fala assim. Ele se chama do discípulo a quem Jesus mais amava. Se a gente lê num primeiro momento, parece soar um pouco de vaidade. Se considerar o mais amado de todos. Mas não é não. Tem um significado. Ele quer fazer com que o leitor do Evangelho, quem está lendo o Evangelho, se identifique como o discípulo a quem Jesus amava. Então a ideia é assim: Maria Madalena foi contar a Pedro e a você. Quem estava aos pés da cruz era quem? Maria e você. Quem reclinou a cabeça no lado de Jesus na última ceia foi você. Ele quer que você se identifique. Quem está lendo precisa se identificar como o discípulo a quem Jesus amava. Quem é o discípulo amado, portanto, sou eu. Preciso me apropriar disso. Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Maria Madalena, então, vai dar a notícia a Pedro e vai dar também a notícia a mim. Pedro sempre foi representado, sempre foi nos ensinado, na tradição desde sempre, ser o discípulo mais velho. A imagem de São Pedro é sempre representada daquela forma, um senhor com já barba branca, trazendo as chaves na mão. A tradição nos informou que ele era o discípulo mais velho dentre os 12. Ao contrário, João sempre foi tido como o discípulo mais jovem, mais moço, o mais novo de todos eles. Pedro é a imagem da igreja, alguém tem dúvida disso? O Cristo dá a Pedro as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro vai, nós vamos acompanhar isso também nesses dias, assumir o lugar do Senhor depois de sua partida, como o líder dos discípulos, aquele que vai estar à frente. Então, Pedro é a igreja. Pedro simboliza a igreja que foi construída sobre esta rocha, o mais velho e o mais novo. Deixa eu me fazer entender melhor. Vem aqui, me ajude aqui. Como é seu nome? Abel. Abel, fica aqui do meu lado, Abel. Você tem quantos anos? 61. 61, ótimo. Vem aqui. Você tem quantos anos? 12. Abel, você é Pedro, você é João. Maria Madalena se aproxima destes dois discípulos e o sepulcro está vazio. A pedra foi removida. O Senhor não está lá. No Evangelho, fala que esses dois discípulos, tomados de alegria pela notícia de Maria, começam a correr juntos. Só que vai chegar um momento, talvez por conta da jovialidade, que esse aqui vai correr mais depressa. Eu acho que você perderia uma corrida para ele, né? Vai correr mais depressa do que o Pedro. Só que quando este aqui chegar no sepulcro e se deparar com a pedra que havia sido removida, está escrito aí, no folheto, como nós escutamos. Tem um detalhe importante. Ele não entra. Maria Madalena também não entrou. O João, o discípulo amado, espera primeiro Pedro chegar. Porque quem deveria entrar por primeiro no sepulcro vazio era a igreja. A igreja que deve ser a primeira testemunha da ressurreição. Somente depois que o Pedro entra, é que o João vai entrar para constatar que é verdade, o Senhor não estava ali.
Obrigado, podem se sentar. Olha, a igreja nos precede. A igreja passa a ser a primeira testemunha da ressurreição. Aqueles 2 discípulos, quando entraram no sepulcro vazio e se depararam com os panos dobrados ali, tudo organizado, também eles, assim como Maria Madalena, foram tomados de alegria, de entusiasmo. É como se a esperança tivesse voltado e a partir de então eles tinham uma missão de espalhar aquela mensagem de Páscoa até os confins. Já que agora nós sabemos que somos o discípulo amado, que também entramos no sepulcro, é a nossa vez, neste mundo dilacerado, de discórdia, de divisão, neste mundo escuro que tantas vezes se assemelha a um sepulcro, termos a responsabilidade de remover as pedras, de espalhar a mensagem de Páscoa àqueles corações mais entristecidos, porque o encontro sincero e real com Cristo ressuscitado provoca isso na nossa vida. Um desejo ardente, assim como Maria, João, Pedro, de sair apressadamente para espalhar as coisas que recebemos do Senhor. É a nossa missão. E eu gostaria de verdade que a Páscoa do Cristo irradiasse de tal maneira o coração da gente, que transformasse a nossa vida. Tudo se faz novo diante do Senhor. As coisas antigas passaram, já não tem espaço no nosso coração, como escutamos na leitura de Paulo aos Colossenses. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Se ressuscitamos com Ele, esforçai-vos para as coisas do alto, as que não passam, não as coisas terrenas. Vamos viver com este propósito no nosso coração, de espalhar a mensagem de Páscoa e de ressurreição a todas as pessoas que a gente encontrar pelo caminho. Por fim, já disse isso em outras vezes a vocês, nós testemunhamos o Cristo ressuscitado, não com palavras. São Francisco de Assis gritava isso. Fale de Deus, sempre, em qualquer oportunidade que você tiver, fale de Jesus. Mas, quando for necessário, só quando for necessário, utilize as palavras. Ou seja, fale de Deus com a tua vida, com o teu testemunho, com a vida nova da ressurreição que inundou o seu coração também.